E é uma etapa muito importante para o sucesso dos vendedores, ou seja, um bom discovery, um bom descobrimento dos problemas ou dos desafios dos nossos clientes é um fator de sucesso para a venda. Olá, meu nome é Paulo Prado e esse é o canal Vox Vendas. Aqui a gente fala sobre dicas de comunicação, processo de vendas e como você pode comunicar mais valor para os seus clientes. Hoje a gente vai falar sobre uma etapa do processo de vendas que é uma etapa muito importante, que é a etapa de descobrimento ou de discovery. E é uma etapa muito importante para o sucesso dos vendedores, ou seja, um bom discovery, um bom descobrimento dos problemas ou dos desafios dos nossos clientes é um fator de sucesso para a venda. Bom, a gente tem aí um processo de vendas genérico que eu coloquei e a ideia aqui é conceituar ou dizer ou mostrar onde exatamente está essas conversas e qual é o papel da conversa de discovery. Lembrando que a gente tem primeiramente, antes, uma conversa 1 que está na etapa de prospecção, ou seja, o objetivo aí é gerar interesse, abrir espaço para a continuação da conversa, para desembocar na nossa conversa de descobrimento, que descobre a dor, basicamente descobre quais são os problemas, quais são os desafios desse nosso cliente e, no fim das contas, a gente tem aí uma etapa ou uma conversa de solução que vai mostrar, que vai dizer, a partir dessa nossa conversa de discovery, como é que a gente pode endereçar os desafios desse nosso cliente. Queria mostrar também, queria conversar com vocês um pouquinho sobre quais as pessoas que estão envolvidas nessa conversa de descobrimento. Basicamente, a gente tem aí os usuários-chave, quem sente a dor, operações, atendimento, back-office, áreas de negócio. Os líderes de áreas também, gestores, coordenadores, diretores de área. Área técnica, sem dúvida. TI, engenharia, arquitetura. E, às vezes, nem sempre é possível ter, mas as pessoas de bastante alto nível da empresa, a diretoria, os VP, os vice-presidentes. E, obviamente, se a gente conseguir, o grupo de C-Level. Lembrando que quando a gente fala de reunião de discovery, a gente não está falando de uma reunião especificamente, a gente está falando de um conjunto de conversas com as diferentes áreas. Quanto mais a gente conseguir envolver essas áreas, melhor. Qual que é o foco de cada uma delas? Bom, os usuários-chave aí eles têm os problemas do dia a dia, eles sabem onde dói de verdade, e eu diria que é a fonte principal de insights para nós. Os gestores, os líderes estão preocupados com resultado e performance. Eles precisam que a gente conecte o problema com o impacto no negócio. E eles estão preocupados aí em construção do business impact, os relatórios de impacto no negócio. A área de TI está preocupada tipicamente com a viabilidade. Como é que se dá a integração? Quais são os riscos da integração dessa solução no ambiente do cliente e no final das contas eles validam, isso é possível de ser implementado? E a parte alta, os sponsors, o foco está sempre em prioridade e urgência, contexto estratégico e, obviamente, se a gente conseguir conversar com essas pessoas, a gente faz com que essa etapa de discovery seja mais poderosa, tenha mais efetividade. Se o elevator pitch na etapa de prospecção ou a apresentação inicial fala com quem decide a reunião de discovery, conversa com quem vive o problema. O elevator pitch abre a porta, a reunião de discovery revela o que está atrás dessa porta. A gente comentou, acho que é importante ressaltar, o discovery pode não ser apenas uma reunião, é um processo de mapeamento da realidade. E quase nunca a gente fala só com uma pessoa. Um erro comum é a gente falar, por exemplo, só com TI. Ou seja, ter uma visão parcial e ter o problema mal definido.
A gente se reúne tipicamente, quando eu falo a gente está falando mais da área de tecnologia, a gente se reúne inicialmente com as pessoas técnicas que precisam de uma solução técnica para um problema técnico. Porém, por trás desse problema técnico, sempre existe um desafio de negócio. E a gente precisa buscar qual que é esse desafio de negócio para embasar a nossa solução. Ou seja, conectar o problema técnico ao impacto de negócio é o que transforma soluções em valor para o negócio. E o desafio do negócio sempre está ligado a um ou mais desses fatores. Money ou dinheiro, aumentar a receita, diminuir o custo, ganhar margem. Tempo, aumentar a eficiência, ganhar velocidade, ganhar produtividade. Ou risco, cumprir conformidade, garantir continuidade de negócio, garantir segurança. A analogia que a gente faz é esse motor. Uma forma de entender esse motor é se perguntar por que alguém de fora de TI ou da área de negócio se importaria com essa solução. Uma receitinha simples para a gente se perguntar. Para isso a gente tem a reunião de Discovery, para descobrir quais são os desafios de negócio e como é que se conectam com a solução técnica. Descobrir os desafios de negócio, dinheiro, tempo e risco. Na reunião de Discovery, a gente tem que fazer as perguntas certas para conectar pontos e para gerar os tais dos insights, os tais descobrimentos. E, no fim das contas, mapear esses desafios para as capacidades da nossa solução. Alinhar esse alinhamento dos benefícios técnicos aos objetivos do negócio. Então, no final, a gente tem que ter essa conexão clara entre valor da solução e o que o cliente precisa. A gente tem uma fórmula aqui para sistematizar a reunião de Discovery. E aqui, de novo, eu volto naquela nossa questão inicial. Não é uma reunião. Podem ser algumas reuniões e algumas conversas. Mas a gente estrutura isso em 4 frentes. O que há de errado com o estado atual? Ou seja, qual que é o desafio? Qual que é o impacto? Ou seja, como é que isso afeta o negócio e quem é mais afetado? Quais são os recursos, os processos que a gente precisa para endereçar os desafios? E, se a gente fizer isso, como é que eles se beneficiarão ao fazer essas mudanças? Quais são os benefícios para o negócio? Ou seja, como é que a gente, de alguma forma, endereça aqueles impactos que foram levantados nas perguntas de impacto? Na reunião de Discovery, nosso objetivo é entender profundamente o contexto do cliente. A gente sempre tem, eu acho que teria 2 níveis. Um é qual o problema e como é que a gente pode resolver. E num segundo nível, também bastante importante, talvez até mais importante, qual que é o impacto real? Ou seja, dado que a gente tem esses desafios, qual que é o impacto no negócio e quais são os recursos necessários para propiciar essa mudança e dar benefício para o cliente. E, obviamente, como resultado, a gente tem que ter clareza sobre o desafio, conexão com o que realmente importa, uma base sólida para criar valor e para avançar. E, obviamente, acho que talvez a coisa mais importante nas vendas consultivas é ter aí uma conversa que gera confiança e engajamento. A gente coloca isso numa perspectiva temporal, apenas para ter uma didática interessante de como é que se daria essa tal reunião de Discovery. Lembrando, não precisa ser necessariamente apenas uma reunião, mas um conjunto de reuniões onde a gente pode sistematizar aí como se fosse uma reunião de 1 hora, mas aí, obviamente, eu estou simplificando, onde eu tenho as perguntas de desafio, quer dizer, quais são, a gente vai dar alguns exemplos disso. As perguntas de impacto, quais são o impacto, o que esses desafios causam em termos de impacto no negócio. A gente pergunta, e se a gente resolvesse isso, que são o que a gente chama aí de perguntas de solução, e se a gente atacasse aqueles impactos, quais seriam os benefícios? Aqui a gente tem nesse timeline, se é que a gente pode dizer dessa forma,
Perguntas de desafio e as perguntas de solução, eu consigo ter uma conexão entre o desafio e a solução. Da mesma forma, a gente tem as questões de impacto e quais seriam os benefícios se esses impactos no negócio fossem resolvidos. E se a gente olhar também numa outra perspectiva de metade a metade, a gente teria aí, na primeira metade, uma conversa que a gente considera um pouco mais negativa, ou seja, problema, dor e custo. E numa outra metade seria uma conversa, uma perspectiva mais positiva, onde eu tenho solução, valor e qual seria o futuro dessa nossa implementação. Então esse é um esquema geral dessa tal reunião de discovery, de novo, algumas reuniões. Dando nome aos bois, colocando alguns exemplos, a gente poderia ter aqui, por exemplo, perguntas de desafio de causa. O que há de errado com o estado atual? O que está causando esse problema? O que vocês veem, onde vocês veem os maiores valores, os maiores gargalos, nesse fluxo? Há falta de visibilidade, automação ou controle? Passando para as perguntas de impacto, qual é o impacto disso na receita? Como isso afeta diretamente o negócio? Que tipo de risco traz para o negócio? Como isso afeta a experiência do cliente final? Aí a gente passaria então para as questões de solução. Esses desafios estão gerando impactos relevantes no negócio? Faz sentido olhar que vocês precisam das capacidades X, Y, Z? Se a gente solucionar isso, qual que é o principal gap? Se a gente solucionar o principal gap, a gente está indo na direção certa? Hoje vocês sentem faltas de quais capacidades? E por fim, se esse problema fosse resolvido, qual seria o impacto direto no seu negócio? Qual seria o retorno de ganhar qual seria o retorno de ganho? Ganhar tempo, ganhar reputação, ganhar qualidade? Qual seria realmente o ganho se a gente fizesse todas essas implementações? Então, isso aqui, você teria um mapeamento dessa tal reunião de discovery. A gente pode separar os problemas que a gente tem na cabeça do cliente em dois tipos de problemas. Os problemas são problemas implícitos, eles existem, o cliente sente, mas nem sempre estão tão claros e nem sempre afetam a decisão do cliente de se mover. O que eles são? Não são claros, não são prioridade, não geram urgência de ação. Normalmente aparecem como reclamações leves, frustrações, indiferenças que são aceitas, ou seja, o cliente já aceitou que isso é normal e ele convive com elas. Nosso processo é meio manual, às vezes demora para consolidar os dados, a gente tem alguns retrabalhos aqui e ali. Bom, na prática, o cliente sente o problema, mas ainda não vê motivo suficiente para mudar. E o seu papel como vendedor consultivo é ajudar o cliente a tornar isso claro, relevante e urgente. A gente tem outros, a gente trabalha também com outro nível de problema, o que a gente chama de problemas explícitos. Problema que o cliente já reconhece e quer resolver. Conecta com o impacto, é uma dor mais concreta, significa urgência e, obviamente, justificativa para o investimento. A gente está perdendo tempo e dinheiro por causa desse processo manual, está impactando no SLA com o cliente, a gente precisa automatizar isso de uma forma urgente. Na prática, o cliente não só sente, mas assume que precisa resolver. É motivo para ele se mover. Obviamente são oportunidades claras aí e geram valor e aceleram as decisões. A gente tem aí um ponto que eu acho que é bastante importante, que são as perguntas de impacto, as perguntas de implicação, que são as perguntas que realmente fazem com que os problemas implícitos se transformem em problemas explícitos. Que impacto isso tem no tempo da sua equipe? Qual o retrabalho ou erro gerado? O que acontece se isso continuar ocorrendo? Qual é o risco que a empresa está correndo? A pergunta de impacto tende a potencializar os problemas implícitos descobertos pelas perguntas de desafio.
Ou seja, um dos nossos objetivos aqui como consultores é mover aqueles problemas implícitos para problemas explícitos, para trazer clareza do que realmente importa, para revelar impacto que estão, às vezes, escondidos e para conectar o problema com o negócio. Basicamente, as perguntas de impacto, elas ajudam a transformar os problemas implícitos em problemas explícitos. Essa é que é a nossa missão. E esses problemas explícitos estão ligados àquele nosso conceito inicial de dinheiro, tempo e risco, tal do motor. Fatores de sucesso da reunião de Discovery. Como é que a gente pode medir o sucesso dessa reunião? Trouxe insight para o cliente? Muito provavelmente eu trouxe alguma coisa que o cliente nem sabia, que ele não sabia. Isso é uma coisa importante. A partir dos desafios, descobriu e potencializou o impacto através das perguntas de impacto. Provocou interesse em saber como é que a implementação traz soluções e benefícios. E provocou uma nova reunião, ou com a área técnica, ou com outras áreas de negócio. Provocar uma nova reunião, acho que é sempre um fator de sucesso importante. Se aquele stakeholder exprimir o desejo de colocar outras pessoas na mesa para entender melhor, é sempre um bom sinal. E, no fim do dia, o que se busca aí é criar relacionamento e confiança, que é a base sólida para avançar qualquer negócio e fazer com que o negócio avance, com que os estágios da venda avancem. Meu nome é Paulo Prado, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!